Fala, meus amigos, tudo bem? Vocês estão se perguntando, né? Que o professor Moisés está vestido com esse capacete? Tem tudo a ver com a aula de hoje. A aula de hoje é sobre avanços tecnológicos modernos e espectro eletromagnético. Por que eu estou vestido com esse capacete? Vocês nunca pensaram no futuro tecnológico que podemos ter? Do futuro tecnológico que está relacionado à ciência, à física, à química, à biologia, entre outras ciências, e também ferramentas como matemática? Tudo pode chegar num dia na tecnologia chegada em Star Wars. Eu sou Moisés Sky do Positivo Soluções Didáticas para mais essa aula com o nono ano, hoje da semana 22 a 26 de maio, a semana 14, e vamos falar então dos avanços tecnológicos modernos e também do espectro eletromagnético. Vou tirar aqui o capacete agora para ficar melhor. Beleza, galera? Então vamos aí para nossa semana 14 com muita matéria, muita coisa legal. Estamos no finalzinho aí da apostila. Na semana 14, como eu falei, iremos falar dos avanços tecnológicos e também do espectro eletromagnético. Sensacional! E a primeira parte, vamos fazer aí uma caminhada pela história da tecnologia relacionada à ciência. Essa caminhada é muito importante, né? Como eu falei, são inúmeros os avanços, né? Temos um cronograma histórico da tecnologia do passado até os dias de hoje. E devido aos estudos da ondulatória, da eletricidade, da ótica que aprendemos ao longo do nosso curso, né? Criamos vários aparelhos, né, que são imprescindíveis hoje no nosso dia a dia. E também para descobrir outras tecnologias. Exemplos que nós vamos ter aí, as máquinas de raio-x, os telefones celulares, o aparelho de micro-ondas. São algumas das coisas que hoje o ser humano depende muito para viver. E vamos ver suas aplicações. E aí eu fiz um contexto histórico. E o primeiro, né, que temos aí na apostila, na página 64, temos aí em 1895 o primeiro equipamento de transmissão e recepção de sinais, né, que ele foi inventado pelo Marconi. Eu não sei falar o primeiro nome dele, então só vou falar Marconi. Foi uma contribuição, como eu falei, fenomenal para a transmissão de informações, né, como eu falei. E o que interessava é que não tinha nenhum fio conectado entre o emissor e também o receptor. Já em 1896, né, tivemos o primeiro prêmio Nobel da Física. E foi para o senhor Wilhelm Röntgen, acho que é assim que fala, né? Ele descobriu alguns raios aí, que inclusive ele chamava de raios Röntgen na época, né? Que mais tarde foi chamado de raios X. Eles são importantíssimos na medicina atual, né? Inclusive eles têm a ver com a relação para você descobrir se tem alguma fratura, ou até inclusive por emissão de raio-x para detectar elementos, a idade dos elementos arqueológicos. Então, além da medicina, é muito importante na arqueologia a emissão de raio-x. Como eu falei, os raios-x eles estão no espectro eletromagnético, que logo a gente vai comentar. Eles são ondas eletromagnéticas muito energéticas, que só perdem em poder de penetração para os raios gama, que são as ondas de maior poder de penetração. O raio gama também é importante para a medicina, como ele é usado também na medicina nuclear. A gente está comentando o raio-x, né? O raio gama é o raio que deixou o Bruce Banner virar o Hulk, né? Se vocês leem história em quadrinhos ou acompanham os filmes aí da Marvel. Legal. Já em 1898, né, nós temos a invenção do controle remoto. Olha que interessante. O controle remoto funcionando via ondas de rádio, né? Ele foi criado pelo Nikola Tesla, o mesmo carinha que inventou a bobina de Tesla, que é muito importante. Esse aparato eletromagnético, né, é muito importante na eletricidade, ele libera descargas elétricas de altíssima intensidade. Mas o que é interessante, né, que o controle remoto inventado pelo Tesla, né, ele consiste, né, na ideia de usar as ondas de rádio para a movimentação de uma pequena embarcação. Foi o que ele fez na época, como falado aí no texto acima. Então, em 1898 temos o controle remoto via ondas de rádio, muito bacana. Já em 1939 temos outro controle remoto,
mas nesse caso foi o primeiro controle remoto para ligar os meios de comunicação, né? Na época ele foi desenvolvido para alterar as estações de rádio, então um controle remoto em relação aos meios de comunicação aí. Nesse caso, alterar as estações de rádio. Olha que interessante. Então tivemos dois controles remotos, né? Um para mover uma embarcação e o outro para alterar as estações de rádio. Já em 1946, né, temos a invenção do aparelho de ressonância magnética, baseado nas técnicas do fenômeno de ressonância. O que é o fenômeno de ressonância? Onde, nesse caso, a fonte emissora, né, que emite a onda, essa onda, se ela se igualar com a frequência natural de vibração do objeto, os dois começam a vibrar igualmente. Esse é o fenômeno de ressonância. No caso acima, né, eles usaram uma faixa de frequência de ondas de rádio interagindo com os átomos de nitrogênio. E nesse caso, fazendo os átomos de hidrogênio oscilarem igual à fonte. Essa descoberta foi fundamental, né, para o estudo do corpo humano usando essa técnica. Então é muito importante também para a medicina, a ressonância magnética. Olha que interessante. Já em 1945, o primeiro aparelho de micro-ondas é inventado pelo Percy Spencer, né? Mas somente em 47, né, ele mostrou realmente sua capacidade. O forno micro-ondas, eles emitem ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas, né? E o que faz essas micro-ondas? Elas começam a entrar em ressonância com as moléculas de água, fazendo elas também vibrarem, e assim provocando aquecimento nos alimentos. É interessante, né, que se você tiver alimentos líquidos, né, ou seja, aquosos, eles são muito mais facilmente esquentados do que os alimentos que não são líquidos. Parece que até, por exemplo, quando você esquenta o pão, parece que ele murcha, né? Porque ele não tem nada de água ali. Ele fica meio murchão. Agora, se você pegar uma sopa, nossa, ela fica pelando de quente muito mais fácil. Olha que interessante, as micro-ondas, então, em 45, mas foi testado em 47 com maior fundamento, né? Bom, já em 1947 ainda temos a invenção dos celulares. O celular é um negócio antigo, por incrível que pareça. Claro que ele foi só aperfeiçoado pelos anos 90 e hoje nós temos celulares aí de altíssima qualidade, são os smartphones, né? Que além de fazerem ligações, receberem ligações, eles também funcionam como se fosse um computador portátil, né? No Japão foi o local onde apareceram os primeiros telefones celulares que eu tô ligado. Então os celulares também, eles operam por micro-ondas, muito legal. Já em 1950 nós temos a ideia da realidade virtual nascendo. Nesse ano ela foi usada pelos pilotos americanos nos testes de voos, né? Como no filme Minority Report, Jogador Número 1, que vocês têm assistido aí de ficção científica, a realidade virtual está relacionada totalmente com o ser humano, né? Como eu falei, essa técnica é uma promessa no futuro, né? Já está sendo bem usada, mas no futuro eu acho que ainda tem muita coisa para alavancar e descobrir sobre a realidade virtual. Então, o ser humano ele pode se aperfeiçoar usando a realidade virtual. Muita coisa vai vir com isso daí. Lembrando que ela começou lá em 1950, a sua ideia. Já em 1957, nós temos o primeiro satélite lançado no espaço, o Sputnik, feito pela União Soviética, né? Os satélites lançados entram em órbita com luas, planetas, podendo ainda assim existir uma comunicação com qualquer outro planeta ou mesmo no planeta no qual ele está em órbita. Por exemplo, na Terra nós temos o satélite natural que é a Lua, mas nós temos os satélites artificiais. E esses satélites artificiais eles fazem ter comunicação de um país que está lá na América com um país que está lá na Ásia, por, sei lá, transmissão de ondas na faixa de rádio e televisão. É por isso que a gente pode detectar canais lá do Japão, é por isso que podemos detectar rádios lá da Alemanha e assim por diante. Os satélites que mandam as mensagens e recebem. Então eles atuam como emissores e receptores. Olha que interessante. Uma coisa interessante que as ondas de rádio, quando você tem satélites, né? O que eu tô ligado, as ondas de rádio, elas também podem ser usadas para a transmissão de comunicação
na camada da ionosfera por reflexão de ondas. Então às vezes nem satélite ela precisa. Na ionosfera ela é uma camada que reflete as ondas de rádio, se eu não estou esquecido. Então ó, os satélites são mega importantes, sim. Eles alteraram a comunicação no nosso próprio planeta e também descobriram outros planetas, outras luzes e assim por diante. Nesses satélites que são jogados no espaço aí, né? Legal. Já em 1959 nós temos a invenção do laser, né? O que significa laser, né? É Light Amplified Stimulate Emission of Radiation. Se você não entende inglês, agora eu vou falar em português. Ela é amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, laser. O que é interessante, né, que o laser ele é uma luz monocromática só, tá? De altíssima intensidade. Então ela é uma radiação luminosa de uma cor só, de altíssima intensidade, e devido à concentração de muita energia, esse único feixe aí, ele é possível cortar alguns materiais, usado nas cirurgias, até em prótese dentária hoje em dia também tem gente que faz tratamento com laser, inclusive até para tirar cárie, que eu tô ligado, os dentistas estão usando. Então o laser também é algo que começou lá anteriormente e até hoje é uma técnica do futuro. Esperamos muitas coisas ainda a serem usadas com o laser. Agora, falando disso, nós falamos aí de várias radiações, né? Raio-X, raio gama, falamos da onda luminosa, ondas de rádio, mas o que tem a ver isso? Tem a ver com o espectro eletromagnético. A palavra espectro quer dizer conjunto, que é o que iremos ver na próxima imagem. Todas as ondas eletromagnéticas que estão nesse conjunto. O que é interessante? Olhando a imagem, aí você pode ver que as primeiras ondas começam com as ondas de rádio e TV, depois nós temos a faixa ali das micro-ondas, né? Rádio, TV, o computador, tá tudo mais ou menos junto, depois vem as micro-ondas, né? Temos o infravermelho, que são as ondas de calor, inclusive no exército americano eles usam os óculos de infravermelho para detectar aonde está uma pessoa na selva e tudo mais. Aí depois do infravermelho nós temos a luz visível, que tem as 7 cores do arco-íris, desde o vermelho ao violeta, e depois do violeta nós temos o ultravioleta, que serve para bronzeamento artificial. E também tem que tomar cuidado, né, porque o raio ultravioleta emitido pela radiação solar ele pode dar até câncer de pele. Após o ultravioleta nós temos o raio-X usado na medicina e os raios gama também, tá ok? Então eu posso dizer, né, você olhando aí na imagem, da esquerda para a direita, eu posso dizer que para a direita o raio gama é o que tem maior frequência, ele é o que é mais energético e ele é o que tem maior poder de penetração. Já ao contrário, né, as ondas de rádio e TV são as que têm maior comprimento de onda e nesse caso menor frequência, são menos energéticas do conjunto e é de menor poder de penetração. Legal? Então o que é interessante é que cada onda aí está relacionada a alguma coisa que podemos usar ou não no dia a dia, né? Do ultravioleta, o raio-X, o raio gama, eles são chamados de radiações ionizantes. Então a gente sabe que usamos eles várias vezes para o nosso bem, mas eles também podem ser maléficos ao ser humano. Eles podem dar tumores, dar câncer e tudo mais, né? Então tem que trabalhar com esses caras aí, com alguém que saiba. É por isso que quando você vai lá, digamos que você teve uma fratura, aí você deita na maca, a pessoa que dá o raio-X, ele tá toda hora dando raio-X ali, ele não pode, inclusive quem trabalha com raio-X se aposenta mais cedo. Eles usam uma roupa de chumbo, porque o chumbo ele é muito denso e ele bloqueia as ondas de raio-X e raio gama. O raio-X e o raio gama é tão poderoso que eles conseguem passar por folha de papel e conseguem passar até por uma folha de metal de alumínio, mas no chumbo eles param. Olha que interessante, por isso que eles usam a tal da roupa de chumbo, e quando eles dão o raio-X, eles saem de lá, eles emitem o raio-X na pessoa, né, para você ver onde está a fratura, eles saem de lá e vão para trás de uma sala. Essa sala também é protegida com uma parede de chumbo entre o concreto. Olha que interessante, meu. Como eu falei, eles estão recebendo essa dose várias vezes, então eles têm que tomar um cuidado maior. Nós que vamos ter a fratura uma vez ou outra, e olhe lá. Bom, considerações aí sobre isso, né? Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, que é aproximadamente 300 mil km por segundo, né? No vácuo todas têm a mesma velocidade, que seria a velocidade da luz.
A onda de maior energia, como eu tinha comentado no espectro, e maior frequência e maior poder de penetração são os raios gama, e a frequência está relacionada diretamente proporcional com o poder energético da onda eletromagnética. Quanto maior a frequência, maior a energia. E com isso vamos para a hora de estudo, fazer alguns exercícios. O primeiro exercício é o número 4 da Unesp. Vamos lá. Numa experiência clássica, tá na página 69, tá? Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro onde se faz vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está despertando. Lembrando que a lanterna emite luz e o despertador está emitindo som. Cuidado! A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Claro, o som não se propaga no vácuo e a luz é uma onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. Isso acontece porque o comprimento de onda da luz é menor que o do som. Não é por isso não, é porque a luz se propaga no vácuo e o som não. Nossos olhos são mais sensíveis que nossos ouvidos? Não, nada a ver. C. O som não se propaga no vácuo e a luz sim. Letra C. Tá aí. Tudo depende dessa respostinha em relação ao vácuo. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo e ondas eletromagnéticas sim. A luz é uma onda eletromagnética. C de Canadá. Vamos para o próximo agora, da página 71, número 17. Utilizando os conceitos de propagação do calor, explique qual a diferença entre o aquecimento da água em um forno convencional e um forno micro-ondas. Como eu falei, no forno convencional, elas se dão pelas correntes de convecção, no qual o vapor de água quente, né, ele é menos denso, ele sobe, e a água fria ela tende a ficar na parte de baixo, né? Só que nesse caso, a água fria ela está sendo sempre aquecida pela chama do fogão. Então são pelas correntes de convecção e tem condução entre a panela e a chama do fogão. Já agora, no forno micro-ondas, o aquecimento do alimento e das águas, né, se dá pela irradiação, ou seja, pelo aquecimento da radiação eletromagnética, né, que são as ondas de micro-ondas que fazem as moléculas de água vibrar. Então, no micro-ondas, radiação, e no forno conveccional, na convecção, beleza? Mais um exercício aí então da página 72, o número 21. Um exercício aí caiu no Enem. Vou ter que ler mais perto porque está bem pequenininho aqui. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico. E entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após adicionar, lembrando, sendo emitido radiação é a radiação X, né? Por quê? Porque o cálcio do nosso osso, né, ele meio que absorve essa radiação. Já na pele, ela fica como se fosse transparente, né? A gente não vê a pele, a gente só vê o osso. Cálcio, eu acho que fósforo, né? Bom, tudo bem. Na verdade, átomo de carbono em relação ao cálcio, eu falei errado, tá? Mas tudo bem, o osso é absorvido e nesse caso a pele não é, tá? É isso que eu quis dizer. Bom, após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura ao lado. Então tá ali, né? Como eu falei, os ossos aparecendo ali, né? Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se letra A absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização. Não falei nada de ionização, é só nesse caso a absorção. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que os outros tipos de átomo. Lembra que o osso tem cálcio, tá certo? E a pele que é de carbono. O cálcio, então, ele absorve, por isso que você vê ele. E o carbono, ele fica meio que transparente e ele não absorve. Então, vamos ler as próximas letras, né? Mas por enquanto é a letra B, tá? Letra C, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono, não. Carbono é feito da pele, então tá errado. D, maior refração, não. Refração muda de meio, não tem nada a ver. E letra E, maior ionização, também nunca falei nada de ionização, só pode ser então a letra B de bola. O átomo de cálcio ele absorve, por isso que ele fica esse osso meio luminoso aí, devido à radiação X. Com esse exercício nós vamos para o último agora, que nesse caso na verdade não é o último exercício, agora é a tarefa, galera, tarefa. Então eu quero que vocês no livro de vocês da página 72, eu quero que vocês façam a atividade 20
E no livro de atividades da página 28, eu gostaria que vocês fizessem as atividades 26, 27 e 28. Desejo a todos uma boa semana, uma boa quarentena, uma boa aula e que a força esteja com vocês. Hoje é a força, tá? Fica com Deus.